Olá, quando alguém fala em maçonaria, qual a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente uma sociedade secular, filosófica, talvez até um pouco secreta, né? Mas e se a origem dela for exatamente o contrário disso? Hoje a gente vai desvendar uma história surpreendente e, o mais importante, documentada, a de uma maçonaria que nasceu, na sua essência, cristã. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal, a maçonaria é uma sociedade secular? A resposta que a maioria das pessoas daria, quase que de bate-pronto, seria sim. Mas quando a gente olha para os documentos históricos, a coisa fica bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais interessante. E aqui está o grande plot twist. Longe de ter nascido secular, os primeiríssimos documentos mostram que a maçonaria era, sem sombra de dúvida, uma instituição cristã. Vamos mergulhar fundo nisso para entender como essa identidade original foi construída. Para a gente entender de verdade essa história, precisamos voltar lá no comecinho de tudo, nas fundações, no que seria o projeto original da coisa. Vamos dar uma olhada nas evidências mais antigas, aquelas que definiram o caráter dessa fraternidade. Pensa só, a gente está na Idade Média. Os primeiros maçons não eram filósofos de poltrona, eram construtores de verdade, pedreiros mesmo, que se organizavam em guildas, sabe? As famosas corporações de ofício. Eram os chamados maçons operativos, e para eles, a profissão e a fé andavam, de mãos dadas. Tá, mas como a gente tem tanta certeza que a fé era o centro de tudo para eles? A resposta está nos documentos muito antigos, chamados de Old Charges, ou Antigas Obrigações. Eram basicamente os estatutos, os códigos de conduta dessas guildas. Documentos como o Manuscrito Regius, o Grand Lodge e o Dumfries são as provas que sobreviveram ao tempo. E a prova, olha, é daquelas de não deixar dúvida. O documento maçônico mais antigo que a gente conhece, o Manuscrito Regius, lá de 1390, é claríssimo. Ele está lotado de referências cristãs, cheio mesmo, mostrando que a fé não era um detalhe, era o pilar da identidade daquele maçom. Então vamos amarrar as pontas aqui. A maçonaria original era, em sua essência, cristã. Todo o simbolismo deles, como a própria ideia do templo, era visto por uma lente cristã. E ser fiel à igreja não era uma opção, era uma exigência. Essa foi a regra do jogo por séculos. Mas a história nunca fica parada, né? Chegamos no século XVIII e as coisas começam a mudar. É um ponto de virada, um momento que vai redefinir a maçonaria para sempre. Em 1717, com a fundação da Grande Loja de Londres, a gente vê a transição da maçonaria operativa para a especulativa. O que isso quer dizer? O foco saiu da construção de pedra e foi para a construção de ideias, para a filosofia. E com essa mudança, aquela identidade cristã super explícita começou a dar lugar para uma visão mais universalista. O documento que é o marco dessa virada são as Constituições de Anderson, de 1723. Essa frase famosa sobre a religião em que todos os homens concordam é vista como a grande porta de entrada para o secularismo. Mas a intenção original, na verdade, era mais específica. Era tentar juntar cristãos de lados diferentes, como católicos e protestantes que viviam brigando na época. E qual era a base para essa tal de religião universal? Era uma ideia chamada noaquismo. Pensa num mínimo denominador comum. A ideia era focar nos princípios da aliança de Deus com Noé. Algo que, em tese, todos os monoteístas, e principalmente os cristãos daquele tempo, podiam concordar. Só que essa nova linguagem tinha um problema. Ela era vaga, ambígua. E essa ambiguidade, somada ao espírito do iluminismo, que valorizava mais a razão do que as igrejas, acabou sendo a brecha perfeita. Foi o caminho que permitiu uma secularização lenta, mas constante da fraternidade. Ah, mas essa mudança não passou batido não. Teve muita gente que não gostou nada disso e resolveu resistir. Vamos ver agora os grupos que lutaram para manter o caráter cristão original da maçonaria. E essa resistência foi tão forte que rachou a maçonaria na própria Inglaterra. Em 1751, foi fundada a Grande Loja dos Antigos, justamente para ir contra essa onda universalista dos modernos. O objetivo dos antigos era bem claro: restaurar a espiritualidade cristã que eles achavam que estava se perdendo. E enquanto essa briga toda rolava na Inglaterra, no resto da Europa a história era outra. Na França do século XVIII, por exemplo, a maçonaria continuava abertamente cristã. As lojas tinham nome de santo, os juramentos eram feitos no Evangelho e era super comum ter padres, monges e bispos como membros. E a prova mais clara dessa resistência toda está na cara. É só ver como as constituições de Anderson foram traduzidas. A versão francesa simplesmente trocou o texto para a religião que todo cristão aceita.
Já a sueca foi mais direta ainda, exigia que os membros fossem cristãos. Acabaram com a ambiguidade na hora. Toda essa movimentação de resistência acabou dando origem a sistemas inteiros super bem estruturados para preservar e até aprofundar essa identidade cristã. E o mais importante deles é o regime escocês retificado, ou simplesmente HER. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. O HER não é só um rito, ou seja, um conjunto de cerimônias. Não, ele é um regime, é um sistema completo que tem uma estrutura de organização e, o mais importante, uma doutrina espiritual muito bem definida por trás de tudo. E o grande arquiteto por trás desse sistema foi um maçom francês, Jean-Baptiste Willermoz. Entre 1774 e 1782, ele pegou a maçonaria francesa, a tradição dos templários alemães e o esoterismo cristão, misturou tudo e criou um sistema dedicado a restaurar a identidade cristã original da maçonaria. Ok, agora vamos para o coração do regime retificado para entender a doutrina dele. Ela é explicitamente cristã e fala de uma jornada espiritual, uma jornada de retorno às origens. Basicamente, a doutrina do HER conta a história da alma. Ela ensina que o ser humano foi criado perfeito, mas caiu por escolha própria. A iniciação, então, é vista como um caminho de volta, uma forma de restaurar essa condição original. E o ponto central de tudo, essa jornada só é possível com a ajuda de um mediador, Cristo, que eles chamam de o reparador. Então, o objetivo aqui vai muito além de ser uma pessoa melhor, mais moral, sabe? O Ré busca uma transformação profunda do ser. A meta final é como se fosse uma ressurreição espiritual, um retorno àquela condição de glória original. Resumindo a ópera, o que a gente tem hoje são dois caminhos bem diferentes. De um lado, a maçonaria simbólica mais comum, que tem uma base teísta mais ampla e foca no aperfeiçoamento moral, e do outro, o regime escocês retificado, com uma base totalmente cristocêntrica e um objetivo de regeneração espiritual, de se reintegrar com o divino. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Saber que uma parte tão importante da maçonaria não só nasceu, mas ainda se mantém profundamente cristã. Como é que isso muda a nossa percepção sobre as instituições que a gente acha que conhece? A história, como a gente pode ver, é sempre muito mais complexa do que parece na superfície.